Amém. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Diga amém. Glória a Jesus. Que bom que você veio. Eu fico muito feliz de te ver aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez, por favor. Sinta a presença de Deus que já está neste lugar. Muito antes de você chegar aqui, o Espírito de Deus, Ele já pairava sobre este lugar. Ele já preparou o ambiente. Enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra de Deus, eu creio que o Senhor já estará se movendo em teu favor. Nas causas que são difíceis demais, eu creio em nome de Jesus que eu e você não estamos aqui porque não tínhamos algo mais importante para fazer. Nós estamos aqui porque nós entendemos o quão pequeno nós somos e o quão necessitados somos da graça de Deus. E o melhor de tudo é sabermos que essa graça está disponível. Ela está disponível para nós. Então sinta a presença de Deus invadindo o seu coração. Em nome de Jesus eu declaro, aonde há tristeza, aonde há apatia, aonde há desânimo, aonde há preocupação, aonde há ansiedade, eu quero declarar agora que o poder do Espírito de Deus entre agora e dissipe todas as trevas do seu interior. Se você entrou aqui triste, você vai sair daqui alegre. Se você entrou aqui cansado, desanimado, você vai sair daqui renovado pela presença do Espírito de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. A tua palavra que salva, que liberta, que restaura. Senhor, que essa palavra seja poderosa nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no livro de João, capítulo 4, João, capítulo 4. Quem for achando, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos adoradores. Amém? E aí, se nós formos procurar na palavra de Deus sobre adoradores, a gente vai encontrar um texto muito conhecido e muito especial, onde o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? João capítulo 4. Aleluia. Leia comigo. A partir do versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura espírito, e importa que os seus adoradores, que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Você já se deu conta do que um verdadeiro adorador é capaz de fazer? Você percebeu no texto que nós lemos que o Pai não está à procura de adoração? Você percebeu que no texto que nós lemos, o que o Pai procura
são os adoradores, que têm a potência, que têm o poder de mover os céus. Aleluia! Amém? E nessa noite nós vamos ter um pouquinho da dimensão do que é esse poder desses verdadeiros adoradores. Amém? Nós lemos nesse texto que diz que a adoração, ela deve ser executada em espírito e em verdade. Diga assim comigo: a adoração genuína, ela é executada em espírito e em verdade. Mas você já parou para pensar o que seria em espírito e em verdade? É algo muito maravilhoso. Quando nós vamos estudar um pouquinho mais profundo acerca da palavra adoração, nós encontramos que existem dois significados para essa palavra no hebraico. O primeiro significado é shahar, que significa prostrar-se, ou uma rendição. Amém? No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele ia em direção à Arca da Aliança, uma vez por ano, ele entrava ali para fazer a oferenda pelo pecado de todo o povo, para que Deus pudesse perdoar todo o povo. Amém? Quando ele aspergia o sangue, ele fazia esse movimento de rendição, de prostração. Só que não é apenas um ajoelhar ou um inclinar-se com o seu rosto em terra e com as suas duas mãos viradas para trás, significando, simbolizando que ali ele estava completamente rendido à presença de Deus. Amém? O que isso significa para nós hoje? Que a nossa vida, o nosso coração deve estar entregue totalmente no altar de Deus. Para o cristão não existe vida paralela. Como assim, pastora? Porque tem gente que acha que ser cristão é só uma parte da sua vida. Entende? Ele imagina assim: não, domingo eu vou na igreja, aí eu participo do culto, mas aí na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a minha vida vai ser só eu ser a esposa ou o marido, ou eu ser o trabalhador, ou eu ser o empresário, entende? E não existe isso. A nossa vida de filho de Deus, ela não é só aqui dentro da igreja. Amém? Sabe o que significa isso? Que não adianta você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero te entregar a minha vida, Senhor. Eu quero te entregar o meu coração. Mas sabe, Senhor, nessa área aqui da minha vida, deixa eu cuidar. Deixa, Senhor, que essa questão aqui só eu sei administrar. Não existe isso para Deus. Ou você está rendido, completamente rendido, ou você não está. Entende? Então, quando você entrega, mas na segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho, ali também é para você resplandecer como filho de Deus. Quando você estiver no meio dos seus amigos, ali também é para você se comportar como um filho de Deus. Quando você estiver lá no churrasquinho da esquina, lá também você é um filho de Deus. E isso é estar com a nossa vida rendida ao Senhor. Amém? O segundo significado para a palavra adoração é avodar. E essa é mais forte ainda, porque no original dela ela significa serviço. E é tão interessante porque tem muita gente que não consegue dar ao Senhor a adoração genuína, porque ela fica só na metade do caminho.
E a adoração completa, ela envolve o serviço. Como assim, pastora? Eu sou filho de Deus. Eu estou rendido, mas eu também sou servo de Deus. Eu trabalho para um reino aqui nessa terra. Amém? Eu não estou vivendo a vida, deixando a vida me levar, não. Eu tenho que ter um entendimento de que o Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Amém? Deus não é refém de ninguém. Se eu não quiser fazer a obra de Deus, Ele levanta outro. Amém? Mas o mais maravilhoso de tudo é saber que Deus conta comigo e com você. Ele conta com o fato de você abrir a sua boca e anunciar que a salvação já chegou no nosso meio. Ele conta que aquilo que era impossível já aconteceu. Jesus já morreu na cruz e lá foram colocados todos os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O mundo precisa saber disso. E Jesus conta com você. Ele conta com o seu serviço. Porque tem gente que acha que fazer a obra de Deus é só quem está aqui na frente com o microfone na mão. E não é isso, amados. Nunca foi isso. E nunca será isso. Deus quer te usar. Pastora, mas eu sou tão pequena. Deus quer te usar. Pastora, mas eu nem sei falar direito. Moisés também não sabia. Pastora, mas eu não sei, eu fico assim com medo. Deixa Deus te usar, porque não é na sua força, mas é no poder do Espírito de Deus. Então, uma adoração em espírito e em verdade é a adoração que junta a rendição com o serviço. Você adora em espírito, você está rendido. Mas você adora em verdade. Você serve a Deus. Com tudo aquilo que você tem. Com tudo aquilo que você é. Isso é uma adoração. Em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. O serviço, ele fala do sacrifício. Ele fala de tudo aquilo que a gente pode oferecer para Deus. Amém? Agora você entende, agora você compreende que depois de Jesus ser batizado, ele foi conduzido ao Espírito até o deserto. Porque é no deserto que os verdadeiros adoradores são forjados. Sabia disso? Quem é verdadeiro adorador não morre no deserto. Mas os verdadeiros adoradores são forjados no deserto. Amém? Agora você compreende por que você passa por tantas situações difíceis? Porque Deus quer forjar em você um verdadeiro adorador. Porque quando você estiver na luta, quando você estiver na prova, o teu inimigo está na expectativa de ver você abrir a sua boca. Assim como a mulher de Jó falou para ele, abre a tua boca, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando você está na prova, quando você está no deserto, o inimigo está na expectativa de ver você murmurar, de ver você blasfemar, de ver você desacreditar. Levanta as suas mãos e declara, bendito seja o Senhor, adorado seja o nome daquele que vive, aleluia. Então você compreende que o verdadeiro adorador precisa passar pelo deserto. É por isso que na última tentação, Jesus vai virar para Satanás e vai dizer, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestará culto. Glória a Deus. Deus quer tirar o povo dele do Egito. Para quê?
Para que Deus quer tirar o povo dele do Egito? Você já fez do Egito. Mas para que Deus queria tirar aquele povo do Egito? Para fazer deles uma nação de verdadeiros adoradores. Glória a Deus. É por isso que ele vai dizer lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Moisés, eu vou tirar vocês. Para que quando vocês saírem do Egito, vocês me sirvam nesse monte. Porque serviço é adoração. Amém? Mas olha que coisa interessante. Êxodo capítulo 5. Vamos abrir lá. Êxodo capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos de Êxodo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quem for achando, diga amém. Êxodo 5, a partir do verso 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão ir o meu povo para que me celebrem. Olha isso aqui, gente. Uma festa no deserto. Meu Deus. Você está no deserto? É um lugar perfeito para uma festa. Segundo a ótica do seu Deus. É isso que ele está dizendo. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra. Ele está falando, eu quero que o meu povo me celebre uma festa. Aonde? No deserto. Meu Deus. Como eu ouço a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor. Tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Em outras palavras, para que nós o adoremos. Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Continuando, versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. Disse mais Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar o trabalho. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos feitores do povo e aos seus capatazes. Daqui em diante, não torneis a dar a palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles, nada diminuireis dela. Eles estão ociosos. E é por isso que clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Aumente-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confie em palavra de mentira. Deus quer que você celebre a Ele uma festa no deserto. Ele está te convidando para você adorar a Ele, independente. E o primeiro inimigo da adoração, ele fala assim, ó, vocês estão muito ociosos, vou dar trabalho para vocês. Vocês já pararam para pensar o quanto a nossa geração se transformou com a situação do trabalho? Você já parou para pensar que há tempos atrás o comércio fechava as portas no sábado e no domingo e ninguém trabalhava? Você já parou para pensar que quando era feriado mesmo? Você tinha que comprar as coisas um dia antes porque estava tudo fechado no dia do feriado? Você já parou para pensar o quanto a nossa geração está engodada no engano de que é o trabalho que vai trazer para eles satisfação e alegria?
Porque é mediante o trabalho que ele vai conquistar tudo aquilo que ele sonha, que ele deseja. Então nós temos uma geração que o que mais nós ouvimos as pessoas dizerem é: eu estou cansado. Eu ouço isso de muitas pessoas todos os dias: pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou cansado. E você percebe então que existe uma influência maligna que quer fazer os homens não acharem tão importante a adoração, mas darem mais importância ao trabalho e aos seus afazeres, a ponto de dizer: eu não tenho tempo de ser um verdadeiro adorador, porque eu tenho que trabalhar. Então, amados, revejam os seus conceitos sobre isso. Por quê? Porque é um inimigo da adoração genuína e verdadeira. O trabalho em excesso. O trabalho quando ultrapassa um limite. E nós, como povo de Deus, precisamos nos atentar para isso. Porque senão a gente deixando isso contaminar o nosso coração. Quantos estão me entendendo? Eu não estou dizendo aqui, amado, que é para você parar de trabalhar, fazer uma jarra de tereré e sentar na frente da sua casa e dizer: agora eu só espero Jesus voltar. Eu não estou dizendo isso. Amém? Mas o que eu estou dizendo é para que você não se enfade com o trabalho a ponto de você não ter tempo mais para se dedicar a uma adoração genuína ao Senhor. Amém? O segundo inimigo da adoração, olha o que o faraó vai dizer. Lá em Êxodo, no capítulo 5, capítulo 8, versículo 25, diz assim. Êxodo 8, 25. Já que dar trabalho para o povo não deu muito certo, eles queriam permanecer com a ideia de ir ao deserto celebrar uma festa. Olha o que o faraó fala. Então, versículo 25, Êxodo 8, 25. Então o faraó chamou Moisés, segundo o inimigo da adoração. Não, gente. Peraí, vocês não precisam sair do Egito. Adora a Deus aqui mesmo. É aquela pessoa: não, peraí, eu não preciso sair do mundo. Eu não preciso me tornar inimigo das coisas do mundo para eu servir a Deus. Dá para conciliar as duas coisas. Dá para eu ficar no Egito e adorar a Deus no Egito. Mas foi no Egito que Deus pediu adoração, gente? Deus falou: eu quero que vocês caminhem durante 3 dias. Ou seja, era um ambiente distante do Egito. Era lá no meio do deserto mesmo. Deixo vocês adorar a Deus aqui mesmo. Mas essa não é a proposta de Deus. Amém? A terceira proposta do faraó está em Êxodo 8, verso 28. Ele vai dizer assim: já que ele não conseguiu convencer o povo a ficar no Egito, então ele vai dizer: então disse Faraó, versículo 28, eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto, apenas se saindo não fores longe. E ainda ele faz um pedido bem descarado: ora por mim quando vocês chegarem lá. Esse faraó. Faraó falou assim: olha, já que vocês não vão muito longe. Não, amados. Se você decidir sair do Egito, é para ir para longe dele. Amém? Sabe o que significa você ficar ainda permeando o Egito? É aquela pessoa que até quer servir a Deus, mas ela não quer se comprometer com as coisas de Deus. Ou seja, existe uma diferença entre aquele que é envolvido e com aquele que é comprometido, amém? E Deus não quer pessoas envolvidas com as suas
coisas com o seu reino. Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino. Amém? Para você poder entender melhor acerca de envolvimento e comprometimento, eu vou te contar uma história rápida. Um dia, numa cidade, foi feita uma pesquisa e descobriram que o café da manhã da maioria das pessoas daquela cidade eram ovos com bacon. Então, eu entro com os ovos e você entra com o bacon. O que vocês acham disso? Os ovos é quem está envolvido, mas quem está comprometido dá até o último sangue, até a última gota de sangue para ver aquilo acontecer. Está disposto a sacrificar ao Senhor. Amém? Então, não existe adorar a Deus não muito longe do Egito. Porque nós não fomos chamados para sermos apenas pessoas envolvidas. Amém? Quarta coisa do inimigo da adoração. Êxodo 10. Vamos ler agora o capítulo 10. Versículo 24. Gente, olha isso. Êxodo 10, versículo 24. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fique os vossos rebanhos e o vosso gado. Não, desculpa, não é esse ainda não. É o capítulo 10. O versículo 8, que diz assim: Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor, o vosso Deus. Quem deve ir? Olha aqui o que Faraó fala. Primeiro Moisés responde. Respondeu-lhe Moisés: Temos de ir com todos os nossos jovens, todos os nossos velhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Se eu vos deixar ir com as crianças, vede como tendes más intenções. Não será assim agora. Ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, Faraó, aqui ele fala assim: quem que você quer levar, Moisés? Eu quero levar todo mundo. Aí ele fala: não, peraí, vai só os homens. Deixa aqui as mulheres e as crianças. Ou seja, ele ataca diretamente a unidade do povo de Deus. Então, o quarto inimigo da adoração é querer minar a unidade do povo de Deus. Tem que ir todo mundo. Se é para adorar a Deus, se é para celebrar uma festa no deserto, vai todo mundo. Sabe o que significa isso? Se tem alguém na sua família que ainda não conhece Jesus, você precisa orar por essa parte de Deus, todo mundo. Não vai só uma parte, vai todo mundo. Eu creio nisso. Vai todo mundo da minha casa, vai entrar na arca. Amém? Então não aceita isso. E aí, a última proposta do Faraó, que está lá em Êxodo 10, agora sim, versículo 24. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos, o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, aleluia. Dele havemos de tomar, presta atenção nisso, gente. Dele havemos de tomar
para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. Preste atenção nisso. Faraó, como uma última estratégia, ele fala assim: não quero que vocês levem os rebanhos de vocês. E os rebanhos, para o povo de Israel, esses rebanhos simbolizam para nós hoje algo chamado recurso financeiro. Sabia disso? Como assim, pastora? Eu vou te explicar. Eles eram escravos. Então, escravo não ganha salário. Então, o que fazia com que eles se mantessem financeiramente falando, amém? Inclusive, esse ofício era considerado desprezível pelos egípcios, a ponto de que os filhos de Israel não moravam dentro do Egito. Eles tinham que morar fora da cidade por causa do ofício deles de serem pastores de rebanho. Estão acompanhando comigo até aí? Agora eu te pergunto, se Faraó não fazia questão de gado, porque ele considerava isso abominável, desprezível, por que agora ele está falando? Presta atenção, gente. Moisés fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó: nós vamos começar uma caminhada com Deus. É um caminho de 3 dias. E até chegar lá, aonde realmente Deus quer nos levar, nós não sabemos o que o Senhor vai nos pedir no meio do caminho. A gente não pode chegar diante de Deus com as mãos abanando. É isso que ele está falando. Sabe o que isso significa, amados? Eu aceitei Jesus hoje. Eu vou começar um caminho de adoração com Deus. E ao longo desse caminho ele vai me pedir coisas, sacrifícios, ofertas. E eu preciso estar atento a isso, porque senão eu perco a oportunidade da bênção de Deus chegar até mim. E eu não posso perder isso. Amém? Então, nós não sabemos o que o Senhor vai nos pedir pelo meio do caminho. Nós estamos chegando no final de 2024, mas Deus ainda pode te... Você compreende isso? Então, amados, isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque a palavra de Deus, presta atenção agora que eu vou caminhar para encerrar aqui já. Porque a palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, na segunda parte do versículo diz assim: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Aí ele diz no verso 7, Jesus falando, com outras palavras, ele falou de uma forma suave. Mas com outras palavras, ele está querendo dizer: tem gente que chega diante de mim com uma adoração, mas é uma adoração inútil. Meu Deus. Sabe aquela história? Quando o marido pensa que ele está abafando com a mulher dele, né? Ele vai lá, dá um cartão de crédito para ela e fala: vai no shopping, compra o que você quiser. E ele acha assim: hoje à noite vai ter. A casa está toda bagunçada, está tudo desorganizado. Só que na cabeça dele, ele achou que está tudo ótimo. Aí ele fala: vem aqui, amor. E aí ela já está com uma tromba desse tamanho. Ele fala assim: como assim? Eu fiz tudo certo. É mais ou menos nesse sentido que Jesus está falando. Que tem gente que chega
diante dele com uma adoração, mas é uma adoração inútil. Por quê? Porque foi uma adoração incompleta. Foi uma adoração que ficou no meio do caminho. Foi uma adoração que não se tornou plena e genuína diante de Deus. Que lá em João, no capítulo 4, quando nós lemos lá, no versículo 21, Jesus falou uma frase muito importante. Ele falou assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Faz parte da adoração inútil. Quando você acha que está adorando a Deus, mas você nem se dá o trabalho de conhecer esse Deus. Você acha que você está abafando, levantando suas mãos e chorando, e lá, 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 e lá, lá, lá. Mas, de fato, você já parou para conhecer intimamente esse Deus que quer se revelar a você? Amém? Você quer ver uma coisa? Nós cantamos aqui hoje acerca do Deus do... Não, vocês estão dormindo. Nós cantamos aqui hoje um hino, uma canção, um louvor, que fala acerca do Deus do... Ah, melhorou um pouco. Eu entendo, você ainda não jantou, então eu vou, né? Mas você conhece as impossibilidades do Deus do impossível? Como assim, pastora? Eu sei o que você vai me dizer. Eu sei que lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 27, diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós sabemos disso. Amém? Nós também sabemos que lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz que é possível. Mas você sabia das impossibilidades do Deus do impossível? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá então. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumpriria. Sabe qual que é a primeira impossibilidade de Deus? É impossível Deus mentir. Eu vou repetir para você, talvez você não tenha entendido. Para Deus é impossível que ele minta. Essa é a primeira impossibilidade do Deus do impossível. É impossível que ele minta. Você quer mais um texto? Hebreus, capítulo 8. Desculpa, Hebreus capítulo 6, verso 8. Vamos abrir lá. Vós, atenção para que a sua adoração não esteja sendo vã. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Presta atenção nisso. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis. Quantas coisas? Quantas coisas? Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Oh, meu Deus. Tenhamos forte consolação. Nós, lança proposta. Agora leia comigo o verso 13 para você entender. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Quantos aqui têm uma promessa de Deus na sua vida? Diga amém. Só porque ainda não aconteceu, não significa que Deus mentiu para você.
Porque tem duas coisas que ele coloca em jogo quando ele promete algo: a sua palavra e o seu nome. E essas coisas são imutáveis. É por isso que é impossível para Deus mentir. Porque quando ele promete alguma coisa para alguém, ele coloca em jogo a sua palavra e o seu nome. E essas coisas são imutáveis. Glória a Deus. Continua firme crendo. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E a segunda coisa que é impossível para Deus. É impossível para Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, pode abrir lá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe daqueles que o buscam. A segunda impossibilidade do Deus do impossível é que é impossível para Deus ser agradado sem fé. Amém? Em outras palavras, é impossível você adorar a Deus sem fé. É impossível você ser um verdadeiro adorador se você não tiver fé. A sua adoração é inútil se ela não tiver fé. E fé no quê? A própria palavra está falando. Precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Glória a Deus, você já ganhou 50%. Tem a outra parte. Olha que tremendo, gente. Eu creio que Deus existe. Mas eu também preciso crer que Ele se torna, diga assim comigo, Ele se torna galardoador, daquele recompensador, aquele que paga salário, presta atenção nisso. Então, se você serve a Deus, se você faz algo para o reino de Deus, pode ter certeza que Ele vai te recompensar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Só que tem uma palavrinha aqui, eu vou terminar com essa palavra, que faz toda a diferença. A palavrinha tornar-se. Sabe o que eu imagino? Porque o tornar-se significa alguém que mudou com a sua adoração genuína. Ele tem o poder. Ele tem a potência de mover a mão de Deus em seu favor. Um verdadeiro adorador, com a sua adoração genuína, tem o poder de mover Deus naquilo que você pede, naquilo que você espera, naquilo que você busca. Para você entender, eu vou te explicar uma coisa. Sabe lá Josué, capítulo 10? Vamos ler que daí hoje eu vou encerrar com essa palavra. Josué, capítulo 10. Abre comigo lá. Meu Deus. Olha a potência de fazer Deus se tornar galardoador. Para você poder entender isso, gente. Josué, capítulo 10. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Josué capítulo 10. Diz: e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Meu Deus.
Um verdadeiro adorador tem poder de fazer o céu parar. Olha isso aqui, gente. Versículo 14. Não houve dia semelhante. O Senhor, assim a voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Em outras versões bíblicas, diz assim: não teve outro dia igual a esse. Um dia em que o Senhor resolveu fazer a vontade de um homem. Gente, isso é muito forte. Porque Deus, ele é soberano. Ele decide tudo e na hora que ele quer. Então, presta atenção aqui, ó. Um verdadeiro adorador, com a sua adoração genuína, ele chega diante de Deus. E qualquer coisa que ele pede. A palavra de Deus, quando ela diz tornar-se galardoador, está querendo dizer o seguinte: que Deus se volta e ele se inclina para atender o pedido daquela pessoa. Meu Deus, como isso é poderoso. Pastora, então por que esse tipo de adoração que você está trazendo diante dele? Porque quando você estiver trazendo uma adoração genuína de um verdadeiro adorador, ele vai sentir prazer em fazer aquilo que você está pedindo para ele. Ele vai se inclinar em teu favor. A Bíblia diz que tem certas ocasiões em que Deus se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Isso é o poder que um verdadeiro adoração genuína. O Deus do impossível, ele é real. Amém? O Deus do impossível é real. Ele é real para fazer aquilo que nós não conseguimos com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria habilidade. Ele pode fazer. E para aquele que crê nisso, ele vai fazer. Entendeu a diferença? Não adianta você só conhecer que Deus pode. Você precisa crer que ele faz e que ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você enche o seu coração dessa palavra. Sabe por quê? Porque ouvir uma palavra como essa aqui, ó, num ambiente agradável, é maravilhoso. Mas eu e você sabemos que quando você sair daquela porta, você vai enfrentar inúmeras situações desafiadoras, difíceis, complicadas. Precisar se lembrar desta palavra. Você vai precisar se lembrar que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você precisa se lembrar que para Deus é impossível que ele minta. Você precisa se lembrar que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Você precisa se lembrar dessas palavras. Amém? Para que o Deus do impossível possa se mover na sua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Ah, Senhor Deus e soberano. Hoje nós ouvimos essa palavra. Senhor, se nós estamos enfrentando inimigos da adoração, nos dá vitória sobre eles. Senhor, se nós estamos achando, Deus, que adoração